Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras. O Palmeiras que teve um jogo treino ontem contra a equipe do Juventus, da Moca, e teve um estreante que fez gol nessa partida aí, galera. Eu estou falando dele, o Barbosa, grande contratação do Palmeiras. Tem informação também sobre Vitor Roque e também sobre Paulinho. Tem também atualização sobre essa novela, Danilo. Tem mais uma notícia importante. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! Roque Barbosa já deixando seu golzinho também, mesmo que em jogo treino. E justamente dele que eu quero falar, Facincani. Apresentado hoje, a gente vai escutar daqui a pouquinho algumas palavras, algumas declarações importantes sobre o Barbosa. Falou inclusive sobre Marlon Freitas e sobre a possibilidade de chegada do Danilo Santos também. Jogadores que atuaram no Botafogo, ele e o Marlon que já estão no Palmeiras. E o Danilo, que o Palmeiras tem todo o interesse do mundo de contar também para esse segundo semestre. A gente falou um pouquinho quando ele foi oficializado pelo Palmeiras, mas para a gente retomar um ótimo reforço, pensando também nessa sequência de temporada, né, Facinca? Sim, é um jogador que, pra mim, tem que chegar para ser titular. Ele é muito melhor que o Murilo. É mais zagueiro que o Murilo. O Murilo tem tempo de casa. Então, são essas coisas que, às vezes, atrapalham, né, a potencialização de uma equipe. Ou então uma possibilidade de, Boni, vai transformar o Palmeiras em um time com 3 zagueiros. Já se viu que esse time não anda com 3 zagueiros. 3 zagueiros é uma formação em que você precisa ter alas que sejam muito bons, o time jogar com criadores pelas pontas, que decidem jogos, não é a característica do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que começar a atualizar esse elenco. O Murilo tá importante, legal, vai ser opção no banco. Chegou um cara novo, um cara com outro gás, com outro ritmo, com tarimba vencedora de títulos pesados que o Palmeiras deixou para trás recentemente, em jogos maiores, por exemplo, inclusive até contra o próprio Botafogo, em Libertadores. O Murilo não foi bem no jogo. Então, assim, sabe, é bom que o Palmeiras, já que contratou um zagueiro dessa estirpe, colocá-lo ao lado daquele que pode potencializá-lo, ambos, aliás, se potencializarem ao longo dessa temporada. Gustavo Gomes e Alexander Barbosa. Para mim, chegou um cara para ser titular. Agora, na mente do técnico Abel Ferreira, para variar, é mais um que vai ter que ficar lá, ó, escalando montanha. Eu não duvido disso mesmo, que o Abel sempre tem esse costuminho, né, galera? Pede jogadores bons, o Palmeiras contrata e tem que subir montanha. Eu acho que o Barbosa tem que ser titular junto com o Gomes, galera. Essa seria minha dupla de zaga. Você concorda? E até falando sobre Danilo também, daqui a pouquinho de novo a gente vai escutar sobre o Barbosa, a apresentação dele, algumas declarações importantes, mas o Palmeiras ainda segue com interesse no Danilo. Tem essa situação do Naves, que acaba mexendo um pouco com a negociação, né? Seria utilizado, né, Facinca, como moeda de troca também, além do valor, agora encaminhado para o futebol mexicano. Como é que mexe com essa busca pelo Danilo Santos, o Palmeiras interessado no jogador do Botafogo, que é cria da academia? Bom, é o seguinte, o Naves não tem mais nada a ver com a história. O Naves está indo por cerca aí de 4 milhões de dólares para o Necaxa do México. Tem o Luigi, que é outro que está sendo emprestado para o New York City, também com um preço fixado em 7 milhões de dólares. E o Palmeiras tem um valor a receber do Mikael de 5 milhões de dólares. Portanto, o valor é concreto que voltará ao Palmeiras, os 3, 4 ali do Naves e mais 5 do Mikael. Então, na somatória, não agora, aí você vai colocando uma parcela ali na frente e tal, são 9 milhões. O que eu sei é o seguinte, tá? Nessa história do Danilo, então, já vamos direto e reto no assunto. O Palmeiras fez uma proposta de cerca de 20 milhões, tá? Ao Botafogo. A proposta compunha com uma opção de jogador, no caso era o Naves. O Palmeiras, para tirar o Botafogo daquilo que ele pede, porque assim, o Botafogo, espero receber 30, 35, esquece. Porque o Zenit fez. Esquece Zenit. Danilo não vai ao Zenit, tá? Mas que pode ser o Newcastle, e Arsenal, e Roma, e Galatasaray, tudo não pode ser. Até porque a janela europeia só abre semana que vem, as movimentações ainda estão mais lentas, e o Danilo quer definir o futuro dele até justamente semana que vem. Ou no mais tardar até domingo, não esse agora, o outro, porque será um tempo, digamos assim, aceitável do jogador ficar fora de combate. O Danilo não vai esperar até 11 de setembro fechar a janela, esquece, não vai acontecer isso, não tem a menor possibilidade do Danilo ficar sem jogar pelo Campeonato Brasileiro até setembro. Então semana que vem é algo que deve esquentar. Só que entre semana que vem esquentar, o Botafogo esperar o que não tem e o que existe é um jogo de xadrez que o Palmeiras está tentando
se mover com inteligência. E aí que vem uma pequena diferença, que eu já tenho sabido disso desde a semana passada. O Botafogo quer grana, o Botafogo quer mais daquilo que o Palmeiras ofertou, é óbvio. O Botafogo Precisa. sabe, precisa, ele não vai receber os 35 que gostaria. A proposta próxima a isso é a proposta que está descartada por parte do Danilo, que seria da Rússia, e aí tem a do Palmeiras, que é uma proposta menor daquilo que talvez o Botafogo espera. Só que tem um denominador comum com quem eu conversei, que é o seguinte: se chegar em 27, o negócio sacramenta. Ou um 25 e você compõe com bônus, tal, alguma coisa. Mas 27 milhões nesse bolo, a história sai do papel. Então... Rapaz, 27 milhões é a proposta aí que o Palmeiras tem que fazer pro Botafogo, como o Vascani falou ali, galera. Menos disso não tem negócio. Será que não é muita grana pelo Danilo, galera? O Palmeiras está entendendo se ele pode dar um passo de chegar aos 25 e aí ver o que ele consegue compor, tá? Eu não duvido que o Palmeiras consiga 25. E aí, para bater em 27, é algo mais fácil de você consertar. Passinho a mais. Aí é um passinho a mais. Então, 27 milhões é o valor em que se necessita hoje para acabar com concorrência e resolver o problema para todo mundo. É difícil? Não é difícil. O Palmeiras pode? De certa forma, se fizer um esforcinho, consegue. Agora, esse esforcinho tem que partir da presidente e do Abel, por quê? Porque são eles que estão colocando a negociação do Danilo e o Danilo num pedestal de que é só ele, é só o Danilo, não olho para o lado, não vejo mais outras opções. De fato, é um jogador que, para mim, chega para resolver problemas. E o Abel, na conversa com o Danilo, porque eles se falam, né? Sim. Futebol, não vem falar, não ligou. Ligou, presidente ligou. O que o Danilo ouviu para ser convencido mais ainda a voltar ao Palmeiras, além de salário, de estar em casa e tal, duas coisas. Primeiro, a oportunidade de uma volta à Europa para uma porta de frente da qual ele gostaria, que é aquele nível Champions League, que nem o pessoal tá... Não, porque o Newcastle vai vender o Bruno Guimarães, o Danilo quer jogar Champions League. Tem que avisar que o Newcastle não joga Champions League agora. E ele tá desfazendo do time. Gordon já foi embora, o próprio Bruno Guimarães deve sair, até uma chance do Joel. Então, assim, o time não tá numa condição para tal. Então, o Newcastle não é um mercado do qual vai atrair o Danilo. Tá? E isso já também soube que não é um clube do qual é bem avaliado internamente no staff dele. Então, são essas duas questões, tá? O que o Abel falou pro Danilo e a Leila? Seguinte, o time, o Palmeiras, está sendo montado para você encaixar no meio campo como titular. O Danilo é um cara que aí não tem montanha para ele, porque aí é Marlon, Danilo e Andréas Pereira. Tudo bem, né? Pode não ter montanha pro Danilo, mas será que o Abel vai escalar o Danilo na posição correta? Porque o Abel gosta de queimar jogador e escalar jogador na posição errada, né, galera? Então fica essa pergunta aí. Aí a discussão é lá na frente, como é que o Abel vai montar. Já chega com vaga cativa, o time jogando Danilo, pra que ele possa... O Abel, repito, tá dizendo, o time está sendo montado com a última engrenagem que falta, que seria você. Sem você eu consigo me virar, claro, lógico, aí tem o Flaco Lopes, aí tem o Mauri, enfim. Mas pro cenário perfeito de entender que esse é o time que brigaria por tudo, é com o Danilo. O cara ouvir isso mexe também. Sim, mexe. Ele tá sendo preparado pra mim. Sim, a engrenagem que falta pra encaixar o time do jeito que eu quero de novo é contigo. E a presidente da mesma forma. Além desse lado de jogar, de chegar como protagonista, porque ir pra Europa pro Danilo tem uma outra questão, Boni. Ele não chega mandando em qualquer clube do qual ele for contratado. Não tem essa panca ainda. Ele é um grande jogador, mas... ele vai chegar titular do Newcastle? Não. Ele vai ter que galgar. Nos outros ele teria essa montanha. Nos outros teria. Em qualquer clube. Sim. Qualquer clube. Não sei se é um clube muito pequeno, mas em qualquer outro cenário na Europa que ele espera. Por exemplo, o Danilo quer clube médio, Roma. Porque pode ser que vem do Koné. Pode ser. Se chegar, vai ter que passar ainda por um crivo do treinador, de uma análise, tem outros jogadores. Então, o único clube do mundo em que as portas estão escancaradas para a vaga é sua é o Palmeiras. Ou o Botafogo, se ele permanecer, evidentemente. Então, tem esse lado. E o da presidente como hoje o Palmeiras conversa com esses clubes de maior expressão e o Botafogo está na situação complicada,
né? Você acha que um clube europeu, o Real Madrid vai contratar o Danilo? O Botafogo eu quero 35. Amigão, por que você quer 35? Porque... Você tá quebrado, amigo. Eu tenho 20. Quer? Sabe a história do sanduíche de presunto do Chaves e o Kiko? Né? Quer, compra. Né? Você quer, compra. Então, é mais ou menos isso. Você quer, é o valor que tem. Todo mundo sabe que tá quebrado, amigo. Exatamente. O Palmeiras tem credibilidade no mercado, né? Então o Palmeiras hoje, as negociações têm sido feitas com o Chelsea, com o Real Madrid, com o Barcelona. O networking do Palmeiras é maior para isso, tá? Então, e sem contar o seguinte, existe uma preocupação na Europa, o Botafogo, não, a torcida, isso aí não tem nada a ver com a história. O clube é uma instituição maravilhosa, gigantesca, histórica, enfim. O que eu tô analisando, meus amigos, até tem que desenhar um cenário, porque senão vai pensar que a gente tá descreditando, descredibilizando também a própria entidade. Nada disso. Quem queimou o Botafogo no mercado foi o senhor Textor. Perfeito. Com os negócios que ele fez. Então, lá na Europa, o Botafogo está sendo mal visto pelo futebol europeu, pelos maus negócios feitos pelo Textor e que envolveram a história dele no Lyon e no Crystal Palace. Tanto é que ele, saiu correndo dos dois. Vendeu a parte dele no Palace, vendeu a parte dele muito mal feita no Lyon. Aliás, tá uma briga danada, não se sabe. Ele foi chutado dos dois clubes. Então, o Botafogo ficou queimado na Premier League e ficou queimado na Liga Francesa. Isso reverbera. Sim. E não é culpa da torcida, de nada. Tô deixando bem uma coisa. O Botafogo história é uma coisa, o Botafogo é empresa SAF, que é a que faz negócio no futebol, outra, é a que está com esse nome mais sujo por causa de Textor e suas peripécias. Então a Leila falou pro Danilo o seguinte, eu converso. O Palmeiras hoje conversa com o mercado no qual te interessa. Então vem pra cá, fica mais um ano, que batendo a proposta desse nível do qual você espera, aí a gente te devolve pro futebol europeu. Galera, o problema é se o Danilo vir aqui jogar muita bola, vai ser complicado, vai ser triste, hein? Liberar o Danilo no ano seguinte, hein? Já pensou se ele chega e arrebenta no Palmeiras esse resto de ano e o começo do ano que vem? Aí o Palmeiras pode vender ele já no ano que vem, né? Então esse é o cenário que está montado para a Operação Danilo. A Sociedade Esportiva Palmeiras, acionando ao vivo Gustavo Soler, com informações do Palmeiras na academia de futebol. Né, Soler, tudo certo? Tudo bom, Fará? Grande abraço pra você, pro Lele, Ivan, Renata, todo mundo que nos acompanha aqui no Papo de Crack TMC Primeiro Tempo da Academia de Futebol. O primeiro jogo treino do Palmeiras foi um duelo contra o União São João de Araras, terminou empatado por 1-1 e o próprio Alexander Barbosa fez o gol da equipe do Palmeiras com assistência, olha só, Leandro Boldaquian, de Kelvin cobrando escanteio. E as outras duas boas notícias desta atividade, Fará. O Paulinho treinou um tempo inteiro sem nenhum tipo de restrição. O primeiro jogo treino que o Paulinho atua por 45 minutos. E o Vitor Roque jogou meia horinha nesse primeiro jogo treino. Olha só, cara. Paulinho, pra mim, um baita de um jogador que o Palmeiras ganha. O Vitor Roque já recuperado. Né? O Palmeiras vem muito melhor do que parou pra Copa do Mundo, hein, Ivan Drago? Ah, sim, sem dúvida. E ainda se conseguiu Danilo Santos, né? Não sei se de fato essa negociação vai ser concretizada, mas se pega esse jogador com a volta do Paulinho, com a volta do Vitor Roque, com o Alexander Barbosa, que é outro jogador que pode acrescentar demais, ele pode até usar 3 zagueiros em determinados momentos. É um Palmeiras bem forte aí pro restante da temporada. Antes de passar pro Leandro e pra Renata, Soler, atualiza o torcedor do Palmeiras sobre Danilo. Proposta valendo ainda 20 milhões de euros e estamos como? Galera, que notícia maravilhosa, hein, sobre a volta de Paulinho e também do Vitor Roque, hein, que já vão poder estar disponíveis já nesse jogo aí contra a equipe do Curitiba, né, galera? E até o próprio Alexander Barbosa, hein, que timaço do Palmeiras, hein? Vamos lá, Fará, falando a respeito do Danilo, porque nesse momento, né, quando eu cheguei aqui na academia de futebol, o Naves, zagueiro, já estava indo embora da academia de futebol, parecendo que ele tinha se formado no colégio, cheio de papel embaixo do braço, cheio de apostila, porque ele está sendo vendido ao Necaxa do México, como trouxemos essa informação, né, por 3 milhões de dólares fixos, mais 2 milhões de dólares em metas contratuais. O Naves, ele era uma possibilidade, caso o Botafogo quisesse, dele aparecer nesta negociação com o Danilo.
Como o Botafogo não quis, aí o Palmeiras vendeu então Naves para o Necaxa. Como dissemos ontem, o Palmeiras continua com a proposta de 20 milhões de euros pelo Danilo, mas vai ter um novo valor agora oferecido ao Botafogo, porque na segunda-feira o Botafogo contará com a reapresentação do Danilo, na segunda-feira o Danilo vai pedir a sua saída do Botafogo e o Botafogo vai pedir mais dinheiro para o Palmeiras. Então essa proposta de 20 milhões de euros deve aumentar aí para 23, no máximo 20 milhões de euros já nas próximas horas. Ô, Leandro Boldaquian, direto dos Estados Unidos, essa informação do Soler que a proposta pode ser aumentada porque o Naves, que poderia ser envolvido na negociação, está indo para o futebol mexicano. É uma proposta que vale pelo Danilo, Leandro, na sua opinião? Vale sim, Fará. E é tudo dentro do esperado, tá? Eu vi a torcida, o Danilo vai se apresentar ao Botafogo, quer dizer que já era. Se ele não se apresenta ao Botafogo, com quem ele tem contrato, a situação ia ficar pior. Sim. Ele não pode entrar em rota de colisão agora com o clube que ele tem contrato nesse momento, né? E o Palmeiras ofereceu já essa primeira oferta, né? Fez essa primeira proposta, sabendo que ela dificilmente seria aceita pelo Botafogo, né? 20 milhões mais o Naves, né? O Soler trouxe essa informação. Não ia aceitar, né, gente? Tava na cara. Então já era esperado que o Palmeiras teria que subir um pouco mais essa oferta. Eu acho que deveria agilizar um pouco o processo para tentar trazê-lo o quanto antes, já que você volta no Campeonato Brasileiro já com decisão, né, Palmeiras? É verdade, né, galera? Porque a torcida do Palmeiras não aguenta mais essa novela do Danilo. Novela chata, tem que vai ter mais longos capítulos, né? Está na frente do campeonato, ele não pode se dar ao luxo de tropeçar. Então eu faria esse movimento o mais rápido possível, entendendo toda a história da negociação. Existe algumas questões ainda a serem superadas, né, entre Palmeiras e o Botafogo, né, porque com o jogador já tá certo já faz tempo. Então eu acho que vai caminhar nesse sentido. Só ainda em relação ao Paulinho, o Paulinho foi contratado em janeiro do ano passado, correto? Sim. 1 ano e meio ele foi contratado. E o que a gente mais ouviu durante esse período foi: e quando o Paulinho tiver 100%, nossa mãe, ele vai ser o reforço do Palmeiras. Nossa, mas o Paulinho, quando tiver 100%, quando ele não tiver mais... Chegou o momento, hein, gente? Chegou o momento dele, teoricamente, estar mais perto do 100%. Aquele Paulinho hipotético que nós construímos na cabeça nesse 1 ano e meio, chegou. É esse agora. O pós-Copa do Mundo. Então eu acho que, de fato, o Palmeiras vai ter um reforço como a gente imaginava lá atrás. A gente não sabia da gravidade da lesão, que ele teria que passar por outra cirurgia. Agora não. Agora ele fez essa outra cirurgia. Relatos de que ele já não tem mais dor, que ele tá pronto para jogar cada vez mais tempo. Então, finalmente, chegamos naquele Paulinho hipotético que a gente construiu há 1 ano e meio atrás, quando ele chegou ao Palmeiras. Então, não deixa de ser uma grande notícia para o Abel Ferreira poder contar com esse jogador também a partir de agora. Ô Soler, com o Paulinho e Vitor Roque em condições, qual seria o time base do Abel Ferreira do Palmeiras para a sequência da temporada? Com o Danilo ou sem Danilo? Não, sem Danilo. Vamos fazer o exercício sem Danilo. Sem. Boa pergunta aí, o Abel vai quebrar a cabeça, vai ter uma dor de cabeça boa, Abel, hein? Que time esse do Verdão, hein, galera? Danilo? É o mesmo time que não estava jogando, né, antes da lesão do Vitor Roque, com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, a disputa, né, entre Murilo e Barbosa com Pérez na esquerda, meio de campo de Marlon Freitas, Andreas Pereira, Alan e John Arias, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time ideal. Mas é claro, pro jogo contra o Coritiba, o Alan tá fora, o próprio Flaco Lopes tá fora, o John Arias não deve ser titular no jogo contra o Coritiba. O Palmeiras deu mais um tempinho, era pra ele ter voltado ontem, né? Mas o Palmeiras fez um acordo pro John Arias pra ele se reapresentar no sábado, então contra o Coritiba o Arias também deve ser reserva. Mas o time ideal do Palmeiras é praticamente isso, com o Paulinho ainda, é claro, no banco de reservas, porque ele tá 1 ano e meio sem conseguir disputar posição e só agora ele vai conseguir incomodar Vitor Roque e o próprio Flaco Lopes no segundo semestre. Dentro desse contexto, esse time base, aí o Palmeiras contrata o Danilo Santos, ele entra onde, Renato? No lugar de quem? O Danilo? Do Alan? Assim, eu acho que ele poderia fazer um meio-campo com Marlon Freitas, Danilo e avançar um pouquinho o Andreas Pereira. E acho que é isso que o Abel quer, viu, Ivan? E aí o Abel quer usar o Andreas mais de 10, né? Isso. Ele pode fazer tanta coisa, né? Porque recentemente ele colocou Emiliano, Marlon e Andreas um pouco mais avançado, né? E aí ele deixa os 3 lá na frente, John Arias, Flaco e Vitor Roque. Essa é a ideia do... Nem sei o que dizer. A parada é a seguinte, Hein? se o Danilo chegar na segunda, ele entra no time na terça e aí o Abel vai ter que se virar pra tirar um. Ele pode colocar o Danilo atrás, ele pode colocar o Danilo mais Não, ele é multifuncional. multifuncional. Se o cara for contratado...
ele vai ter que colocar o Danilo onde o Danilo está jogando no Botafogo, galera. O Danilo joga solto no Botafogo. Não venha querer inventar a posição pro Danilo aí que vai queimar o jogador. Vejam bem o John Arias. A diferença do John Arias na seleção da Colômbia, porque ele joga solto, né? Joga pelo lado direito. Já no Palmeiras está jogando pro lado esquerdo, né, galera? Se bem que na Colômbia também ele deu umas revezadas, né? Jogou também no lado esquerdo, né? Mas o John Arias rende mais no lado direito. Então o Abel não pode inventar moda com o Danilo, não. Só não me venham com esse papo, tem que subir a montanha, hein? Não, e outra. Não, esse papo só existiu pra um jogador, pô. Foi pro Rômulo, pô. Não, e não tem que mudar muito a posição que ele tá agora, porque o Danilo tá no melhor momento dele na carreira, jogando desse jeito. Não vai botar ele de cima. Foi o que eu acabei de falar. Pra marcar, e aí não, ó. Você tá contratando um jogador pra ele pode fazer outras? Pode. Mas aí ele não vai ser esse Danilo que tá chamando a atenção de todo mundo. Eu acho que tem que fazer meio que um esquema pra ele poder continuar jogando como ele quer. Danilo, como é que você tá jogando no Botafogo? Assim? Eu me adapto ao time porque você é um cara que merece isso. Lelê, ele é um jogador que eu acho que o Abel tem que mexer no que tiver que mexer pra deixar ele com liberdade, pra fazer o que ele quiser no campo. É isso. Dá o colete de titular e vai, escolhe aí, faz o que você quiser. Soler, de 0 a 10, qual a chance do Danilo chegar neste momento? Pelo Danilo, 11. Pelo Botafogo, eles não querem negociar tão fácil assim. Então vai demorar mais um pouquinho. Mas o Palmeiras entende que vai dar tudo certo nesta operação pelo desejo do jogador, o desejo do empresário, no qual o Botafogo tem uma dívida muito alta com os empresários do Danilo. Então o Botafogo vai tentar tirar mais um troco aí. A negociação deve acontecer já na próxima semana, encaminhar, né, para que exista o acerto entre Palmeiras e Danilo. Apresentado hoje como novo reforço do Verdão. Olha só, galera, a apresentação do nosso zagueirão Barbosa, se liga só no que ele falou. Bora ver como foi. Antes rival, agora aliado. O zagueirão Alexander Barbosa, ídolo do Botafogo, quer fazer história também no Palmeiras. Um cara ganhador, um cara que conseguiu muitas taças, um cara que deixou o clube lá em cima, como o clube merece, como o clube tem que ser. E como arrumar um lugarzinho nesta firme zaga do Verdão, hein, Barbosa? A dupla titular do Palmeiras são os dois zagueiros que vinham jogando, que são Gomes e Murilo. Eu tenho que fazer meu trabalho nos treinos, dia a dia, quando me toque jogar, para ganhar meu lugar. E com 3 zagueiros eu gosto muito de jogar por dentro, gosto de jogar por fora. Eu, se tenho que escolher uma formação, é com 3 zagueiros, não com linha de 5, sino com 3 zagueiros e 2 pontas por fora. Eu gosto muito de jogar assim, me sinto muito seguro também. Barbosa garante estar alinhado com a pegada dos atuais titulares da zaga palmeirense. Eu fiquei quase 2 meses no banco, mas eu sou um cara que gosto de ganhar de tudo. Na minha vida, eu vivo minha vida assim, ganhando. Não tolero perder, não gosto de perder a nada. E assim como eu gosto de ganhar, também gosto de ser protagonista. Não gosto de ficar no banco, me estresso. Olha isso, galera, ele deixou bem claro que ele não gosta de ficar no banco, que ele se estressa. É claro que qualquer jogador não gosta de ficar no banco, né? Mas o Murilo precisa, né, ficar atento aí, Murilo, porque o Barbosa pode tomar sua posição. Barbosa conhece bem Marlon Freitas, lá do Botafogo, jogaram juntos, amigos dentro e fora de campo. Ambos podem ganhar a companhia de um terceiro elemento da estrela solitária, o volante Danilo. Eu amo ele também. Ele sabe, eu sempre brinco com ele. Chega. Mas é uma negociação dele, é algo muito personal, que ele vai decidir. Não sei se tem proposta, senão se fala muitas coisas, eu prefiro só olhar e não acreditar no que se fala, porque todo dia também é uma notícia diferente, então se ele tem que vir, vai vir. O próximo é o Danilo? Presidente. Estou aqui para apresentar Alexander Barbosa, tá bom? Tá bom. Estou muito feliz. Obrigado. Tchau. A tia Leila saiu bem. Você foi bem demais, Silvestre. O Silvestre, ela ficou meio brava, hein? Perguntaram não ofende. Perguntaram não ofende. Bom, questão é a seguinte. Não curava, não. Na hora ali ela fechou um pouco a cana, depois ela passou assim, quando desliga a cana. Sempre você com uma gracinha, né, Silvestre? Então é o seguinte, eu quero falar. Barbosa disse nessa entrevista sincerona dele que ele não gosta de ficar no banco. A Abel costuma, quando chega ali alguém, deixar no banco um tempo pra... Subir a montanha. E aí, Alex? Michele, eu acho que o Barbosa mostrou a sua personalidade, um jogador de 31 anos, não é mais nenhum menino.
e com 2 frases você tem a comprovação dessa personalidade, né? Olha o gol dele, é o primeiro gol dele. Ele considera que foi o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras. Dane-se que é jogo treino. Foi hoje o jogo treino contra o União São João, 1-1. 1-1. E ele fez 1-0. Agora, a gente vai trazer depois. Ele fala que não gosta de ficar no banco e que gosta de jogar com 3 zagueiros. Ou seja, ele já tá escalando as duas coisas que o Abel não costuma fazer. Colocar o time com 3 defensores, zagueiros mesmo, ele costuma puxar um lateral para fazer a função de terceiro zagueiro. Mas colocar 3 zagueiros mesmo, né, de ofício, o Abel não costuma fazer. Aí já vem o Barbosa e fala que gosta sim. E ele fala, não gosta de ficar no banco. A gente sabe que nenhum jogador chega que tenha potencial, ninguém gosta de ficar no banco. Mas, quando ele chega num clube, ainda mais como um Palmeiras, ele já meio que dá o cartão de visita pro treinador. Olha, eu não gosto do banco, hein? Se você me colocar no banco, eu já vou estar meio cabreiro. Mas é claro que é uma questão de adaptação, de tempo, e o Abel, ele sabe como conduzir melhor do que a maioria dos técnicos um grupo, um elenco. É uma das coisas que a gente tem que elogiar sempre no Abel Ferreira. A gestão de grupo, e nisso ele é bom. Mas eu que estava lá na coletiva, a gente colocou alguns trechos aí do que ele disse. Em nenhum momento ele transpareceu uma arrogância. Não, mas só para ficar bem claro. Ele foi... Não, eu sei que você não falou, também não estou cornetando o seu comentário. Você acha que o Abel não vai ficar bravo com ele? Não, ele foi super respeitoso com a dupla de zaga titular, com os zagueiros que estão lá também como opção de banco. Ele simplesmente deu uma opinião que ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E eu tava pensando aqui, cara, se você quiser enfiar esses 3, porque você já tem lá o Gomes e o Murilo, dupla de zaga absoluta, né? Firme, forte, boa pra caramba. Quer colocar o Barbosa, que é um baita de um zagueiro também? Pô, o cara por cima não perde uma, é forte. Jogar com 3 zagueiros, que é melhor pra ele. Você pode jogar com 3 zagueiros, porque assim, o Palmeiras não tem um lateral direito, é uma carência do Palmeiras. Eu tava pensando, até conversei com você na redação, né, Alex? Já que o Jai melhorou, o lateral direito, mas dá pra você jogar com o Barbosa no time. Você desloca um zagueiro um pouquinho mais pro lado direito, joga uma linha de 3 meio torta e o lateral esquerdo, o Piquerez, ele costuma fazer um 4º zagueiro pela esquerda. Ele já jogou também mais fixo ali. Você pode mudar um pouco o formato do time para acomodar esses 3 grandes zagueiros que o Palmeiras... Pra mim o Barbosa vai ser a sombra do Murilo. Deixou bem claro para o nosso treinador que ele não gosta de ficar no banco, como nenhum jogador gosta de ficar no banco. E pra mim não vai demorar muito para o Barbosa tomar a posição do Murilo na zaga, junto com o nosso xerifão Gustavo Gomes. É claro que se o Abel for jogar com 2 zagueiros. Agora se for jogar com 3, aí vai ser os 3, né? Ele chega para ser titular, Alex? Não, acho que ainda não. Mas ele tem potencial para em algum momento assumir a titularidade, porque o Abel gosta muito do Murilo. E o Gustavo Gomes é uma entidade no Palmeiras. Ninguém questiona a titularidade do Gustavo Gomes, né? E eu vou mais além. Com a contratação do Barbosa, Silvestre, Michele, eu acho que o Palmeiras hoje no Brasil e talvez na América do Sul é o time mais bem servido de zagueiros. De zagueiros. Porque nenhum time tem uma qualidade de zagueiros como o Palmeiras tem agora, com Gustavo Gomes, Murilo, Barbosa e Bruno Fux. São 4 zagueiros que poderiam ser titulares na grande maioria dos times da América do Sul. E se você paredão, pensar, né? E se você pensar nos volantes, o Palmeiras também, se contratar o Danilo, Nossa Senhora. meu isso que pai eu queria do céu. saber, e o Danilo Você vai chegando? ter Danilo, Marlon Freitas, Andréas Pereira, só esses 3 aqui, Você né? tem o Evangelista, que é um bom reserva. Que é um bom Quando reserva, entra, uma joga ótima bem opção, também. verdade. Né? Tem o Larson, que tá entrando bem, e o Pacheco, que são meninos da base. Não, tudo bem, tão mas ganhando vamos casca. pensar nos figurões, né? Pensando pelos figurões, pô, você já tem 3 de altíssimo nível. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Barbosa apresentado, já fez gol no amistoso do Palmeiras no jogo treino do Verdão. Já deixou seu carimbo, do primeiro carimbo aí com a camisa do Palmeiras. Não importa se é um jogo treino. Um cara de muita personalidade, muita eficiência na zaga, experiente, bom zagueiro, raçudo, né? O Barbosa, e deixou bem claro que não gosta de ficar no banco de reservas. Pra mim, como eu falei, vai ser uma sombra aí para o Murilo. E se o Abel for jogar com 2 zagueiros, pra mim não vai demorar muito, aí o Barbosa já vai tomar a posição do Murilo. E eu acho que o Murilo vai perder a mesma posição pro Barbosa. Mas e você, torcedor palmeirense? Qual seria a sua dupla de zaga agora se o Abel for jogar com 2 zagueiros? Você concorda em continuar com o Murilo e o Gomes? Ou você prefere o Alexander Barbosa junto com o Gustavo Gomes? Essa dupla aí seria ideal? Deixa aí na sua opinião. Que contratação do Palmeiras, né? Agora já falando sobre voltas de jogadores que estavam no departamento médico, aí o Palmeiras fez uma limpa aí no departamento médico, né? O Vitor Roque voltando bem aí, já vai estar disponível para o jogo contra a equipe do Curitiba.
O nosso Paulinho também, que a gente quer ver muito jogando frequentemente com a camisa do Palmeiras, também segue muito bem, se recuperando cada vez mais da cirurgia que ele passou. Então esperamos que o Paulinho consiga demonstrar o seu futebol, porque é um jogador muito bom também. O Palmeiras aos poucos vai se reforçando cada vez mais, e se chegar o Danilo, nossa, vai ficar uma máquina no Palmeiras, hein? Mas tá chato essa novela do Danilo, hein? O Palmeiras precisa agilizar essa contratação, porque o Botafogo está fazendo um jogo duro. Então, como o Facicani falou ali, o Palmeiras pode chegar a 27 milhões de euros, e muito difícil o Palmeiras aumentar essa proposta aí pelo Danilo, galera. Vamos ver o que vai dar os próximos capítulos da novela Danilo. Esperamos que tenha um capítulo, um final feliz, né, nessa novela que segue cada dia um capítulo diferente. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informação lá do nosso Palmeiras. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho das notificações. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo, e que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!